Nessa aula eu vou explicar para vocês o que é o ROPA. É um dos principais documentos que a LGPD obriga as empresas a manterem e a atualizarem dentro de casa. Tá? A gente está falando do ciclo de vida dos dados pessoais. Nessa aula a gente vai mostrar para vocês como é que a gente mapeia e registra o ciclo de vida dos dados pessoais dentro da empresa. Então se eu estou falando de ciclo de vida, significa que o dado nasce, cresce, é utilizado e depois ele pode ser apagado dentro da empresa. Tá? Todo dado que entra, ele tem que sair de alguma forma. Tá? Então, o que acontece? A LGPD, para assegurar a governança dos dados, das informações da empresa, dos dados pessoais, sobretudo os dados pessoais, ela obriga as empresas a fazerem um mapeamento de dados, ou seja, aonde nasce o dado, o que acontece com ele, até o final da sua utilização. Eu costumo usar uma analogia que é como se fosse um livro caixa. Né? Como se fosse uma contabilidade, é débito e crédito, e tem que zerar no final e tem que bater. Então essa é a função do ROPA. ROPA é uma palavra em inglês chamada Report of Processing Activities, que significa o registro das operações de dados pessoais. Então como é que a gente descobre todos os dados pessoais? A gente tem que pegar e fazer um mapeamento dos dados dentro da empresa, entender o ciclo de vida, onde ele nasce e aonde que ele acaba. Tá? Então, ou seja, todas as áreas têm dados pessoais. Vamos descobrir. Esses dados pessoais, eles têm um fluxo dentro da empresa. Se eu pego, por exemplo, um cadastro de cliente, desde a hora que o cliente entrou em contato comigo na internet, até a hora que eu cadastro ele dentro do meu sistema, a hora que eu faço uma venda, depois eu faço um pós-venda. Nessa movimentação, os dados do meu cliente já foram para 3, 4 sistemas dentro da empresa, e se ele deixa de ser cliente, por exemplo, os dados apagaram, e eu vou guardar os dados deles, eventualmente, para questões de informar para o governo, notas fiscais, contabilidade. Então, você imagina quanto tipo de informação, quanta riqueza vai ter esse ROPA, esse Registro de Operações de Dados Pessoais. Então, esse é o documento mais importante da LGPD, tá? Que é o quê? O Registro de Operações de Dados Pessoais. Eu coloquei aqui alguns exemplos de informações que a gente tem nos dados pessoais, que são o quê? Quais dados pessoais nós estamos falando, se são dados comuns ou sensíveis, qual país a gente está armazenando, qual a finalidade de uso dos dados pessoais. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. Lembra do princípio da finalidade da Lei de Proteção de Dados? Que todos os dados só podem ser utilizados e armazenados dentro da empresa se tem uma finalidade legítima. Então, qual é a finalidade desse conjuntinho de dados aqui? É fazer o cadastro do cliente, é fazer o exame de admissão, é fazer o exame médico. Seja qual for a utilização dos dados pessoais, sempre vai ter uma finalidade, sempre vai ter uma justificativa legal, algo dentro da LGPD que subsidie esse tratamento, que permita esse tratamento, qual país que a gente vai armazenar, quais as medidas de segurança que a gente vai utilizar para cuidar da segurança desse dado pessoal, se ele é impresso ou não, se ele é descartado, quanto tempo que esse dado vai ficar dentro da minha empresa, depois que esse dado for utilizado e for guardado, eu posso apagar? Como que eu devo apagar? Todas essas informações, elas estão dentro desse documento chamado ROPA, ou tem gente que chama de inventário de dados pessoais. E a gente só consegue buscar essas informações se a gente fizer o mapeamento dos dados e do fluxo dos processos dentro da empresa para entender aonde é utilizado esse dado pessoal e quando que acaba a utilização. Se você não sabe essas informações, você não tem governança, você não está cuidando dos seus dados. Você gostou dessa aula? Você entendeu esse conteúdo? Se não, entre em contato com a gente e até a próxima aula.